Se você gosta de poesia, manda sua pergunta aí para o Manhã Boa Nova, o seu comentário, se você curte ou não. Como que é essa relação poesia e a doutrina espírita, né? Desde a época de Kardec ali, muitos poemas foram publicados na revista Espírita, o próprio Kardec incentivando a questão da arte e da cultura. Então, oficialmente, no dia 31 de outubro, aqui no Brasil, é o Dia Nacional da Poesia. A data foi criada em homenagem ao poeta Carlos Drummond de Andrade, um dos principais nomes da literatura brasileira. E o Dia Nacional da Poesia foi oficializado através da Lei 13.131, de 3 de junho de 2015, por sugestão do senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná. Hoje ele está em outro partido. O 31 de outubro remete à data de nascimento de Drummond de Andrade, conhecido aí por ser um dos principais nomes da segunda geração do modernismo brasileiro. A data, além de homenagear os poetas em geral, também serve para lembrar da riqueza e importância cultural que a arte poética representa. O dia é celebrado em bibliotecas, escolas e diversos outros espaços culturais, em eventos onde a declamação de poemas é normalmente privilegiada. Antes da aprovação da lei que institui o Dia Nacional da Poesia, em 31 de outubro, esta data costumava ser celebrada em 14 de março, em caráter não oficial, desde 1977. Neste caso, a escolha do dia 14 de março foi em homenagem ao escritor Castro Alves, nascido na data em 1847. No entanto, o projeto de lei que previa o Dia Nacional da Poesia, em 14 de março, foi arquivado e nunca oficializado. E aí oficializaram no dia 31 de outubro. Edson, por que nos dias de hoje a poesia não é valorizada? Porque, bom, nós estamos falando do Brasil, né? Eu não sei no resto do mundo como é que é. Mas aqui no Brasil não é valorizado em função de uma perca que nós tivemos, né? De cultura. A nossa cultura vem sofrendo um processo aí de perda muito grande, né? E teve épocas que você estudava poesia nas escolas. Hoje nem se fala, né? E a gente está vivendo uma época, infelizmente, que inclusive até a escrita está ficando para trás, sendo modificada, já não se usa mais aquela escrita, né, mais elaborada. Então, infelizmente, isso tudo está se perdendo, né? É uma pena, porque os jovens de hoje, por exemplo, se perdem uma tremenda oportunidade de se desenvolverem culturalmente, né? Eu estava analisando, inclusive, essa questão da escrita, Cláudia. A coisa está ficando assustadora, infelizmente, sabe? Nos exames, as pessoas que fazem exames, aí Enem e tal, que analisam as redações, ficam assustados com um baixo nível, né, de capacidade que as pessoas têm de construção de frases e por aí fora. Imagine construir versos que rimam e tal. Fica difícil. Infelizmente é isso que está acontecendo. E com a tecnologia também, a comunicação ficou mais rápida e as pessoas falam menos, né? Então, frases mais curtas, isso, né? sempre com siglas, abreviações. Então acaba refletindo também nessa questão da escrita. É verdade. E é uma pena que a poesia não esteja sendo incentivada nas escolas, né? Porque desenvolve o raciocínio, além da escrita, o raciocínio, né? Traz aquele sentimento, essa leveza que a gente sente falta. Desculpa. Essa leveza que a gente sente falta hoje, né? As pessoas se comunicam de uma forma muito agressiva. E a poesia traz essa questão lúdica, né? Essa questão até romântica, uma forma de enxergar o mundo, né? De maneira mais leve. E eu acho que a humanidade está precisando tanto disso, é uma pena, né? Então você vê a questão cultural, na abertura do programa a gente falou do Halloween, né? Então hoje é dia da poesia, né? Mas a gente não fala, né? As pessoas não têm esse conhecimento, não é divulgado, né? O que as grandes mídias, né? As mídias em massa têm esse papel tão importante aí na questão cultural do Brasil, né? E, infelizmente está faltando
essa dedicação. É claro que a gente sabe que as questões que movem hoje o mundo são muito mais questões econômicas, né? Então, o que dá o retorno, né? O que dá o movimento financeiro? A gente fala de poesia ou a gente fala de Halloween, né? Então, tem esse detalhe. E tem uma questão que a gente tem que considerar também, Cláudio, que poesia não significa só rimar. Sim. Né? Porque uma coisa é você Tem rimar vários lá. estilos. Então a poesia é uma coisa muito mais elaborada, né? Uma coisa muito mais leve, uma coisa que te leva assim para um lado mais romântico, né? Mais elevado, né? isso, que faz a sua alma se sentir emocionada, coisa desse tipo, tá? Então são poucos que conseguem alcançar esse nível de escrita, né? Porque, pô, você lê um texto que te eleve a alma, né? É uma coisa fantástica. Agora, para conseguir fazer isso, precisa ter uma capacidade que... Precisa ter um preparo intelectual, né? Também. Tem que ser estimulado, né? Isso desde do ensino mais básico, né? Desde criança, exatamente. Agora você falou da questão do romantismo, isso quer dizer que atualmente se tem menos romantismo e aí acaba... Ou outras formas de romantismo, que antigamente a poesia era muito ligada a essa questão de amor, de namoro e tal. E aí se deixou um pouco de lado isso. Eu acho que culturalmente o Brasil mudou muito. Se a gente for analisar o que era, né? A gente pode estar falando de 100 anos atrás apenas. A forma da escrita era diferente, né? Os raciocínios eram mais completos. A gente vive realmente numa era de informações rápidas, entendimentos superficiais de certas coisas, e se perde um pouco essa qualidade. Então, se perdeu na qualidade do ensino, né? Consequentemente nas famílias. Então, a gente percebe, né, nessas... tá passando novamente uma novela, né? Que era... Isso a gente está falando de 100 e poucos anos atrás, que éramos 6. Você já percebe ali na caracterização da novela uma diferença cultural muito grande. As pessoas se expressavam de uma maneira mais cortês, né? Havia uma forma de ensino, embora muito rude, né, para aquela época, até às vezes violento, mas se ensinava outras coisas, né? A parte cultural, etiqueta, história. Hoje tem se perdido muito isso. Fazendo uma análise assim bem superficial, a gente percebe muito mais uma importância aí de tecnologia, de futuro, se preocupa muito o futuro das profissões, o futuro da tecnologia, o avanço da tecnologia, e se perde um pouco nas questões históricas e culturais. Os conteúdos. Isso é algo que se discute no rádio hoje, por causa das tecnologias, que é o que os grandes especialistas dizem, que quem tem conteúdo sempre vai prevalecer. Não importa que tecnologia utilize. Então, o conteúdo sempre vai ser importante. Eu queria até fazer um convite para os jovens que estão ouvindo, para eles prestarem mais atenção nas letras das músicas do Renato Russo, do Legião Urbana. Você acha legal? Sim, o conteúdo, a forma como ele expressa as coisas, né, que ele consegue pegar um tema e colocar de uma forma, até em termos de rimas e poesias e tal, é muito impressionante. Então ele pega, por exemplo, uma história e ele consegue, em cima daquela história, desenvolver um texto e transformar aquilo, inclusive, em música, né? Eu gosto da Legião no início ali. Depois então, que ele faz aqueles álbuns italianos. Mais depressivos, né? O último então, foi bem depressivo. Mas você pega, por exemplo, aquela história que ele conta lá, a história do casal. Eduardo e Mônica. Isso, Eduardo e Mônica. Pô, aquilo ali é um retrato. Um retrato, quer dizer, é uma situação de amigos, né, que ele conheceu. Pô, e ele retrata. Não, é muito legal. É bom, eu sou fã da Legião. Não, eu só estou fazendo um convite para poder as pessoas pensarem. Para ele construir aquilo, ele precisa ter um conteúdo. Vocês concordam? Mas é muito importante até esse link que o Edson está fazendo com a música, porque para a gente ver como nós caímos em termos culturais, pega uma letra de uma música que faz sucesso hoje, com apologia ao sexo, à droga, ao adultério,
e compara com as músicas de antigamente. Vamos até mais para trás aí de Legião Urbana, né? Na época dos nossos pais, também né? não tinham essas músicas. Mas nesse... Você lembra lá um Genival Lacerda com duplo... Mas o Genival sentido. Lacerda com duplo sentido ainda é uma questão regional, cultural, não é tão pesado, Cláudio, se a gente for ver. Nem o Pirim Pim Pim da Gretchen, né? Isso, tão pesado. Sharon, lembra? Eu acho que é o tchan pra cá que o negócio degringolou um pouco, né? Porque assim, o estilo de música não tem nada a ver com, acho que, a qualidade de letras. Então, e aqui eu não estou falando mal de nenhum estilo de música, porque nós temos desde funks com letras inteligentes, que passam uma mensagem inteligente, a alguns funks que causam verdadeiros horrores, né? Isso demonstra um pouco, mas as grandes massas sempre foi assim, né? Só que parece que está cada vez pior, né? Eu brinco que na minha época, que eu era criança, tinha uma música das Frenéticas, né? E eu, criança, cantava, acho que tinha 4, 5 anos, e o meu padrinho falava, não canta essa música, que essa música é feia. E eu não sabia o que era, né? Depois de adulta que eu fui entender o porquê que ele falava isso pra mim. Mas se você pegar uma música da Frenética, comparar com uma letra de uma música hoje, não é nada, né? Assim, então, você vê como a gente caiu aí em questões culturais, né? Eu acho que o nosso nível de tolerância para certas situações aumentou. A sociedade hoje aceita muitas coisas que não são tão boas, assim, com mais tolerância. Tem o lado bom, o aspecto bom da abertura, né, da questão aí de democracia e de democratizar as coisas, mas tem esse lado cultural que vai se perdendo, né? Então, são situações para a gente pensar e refletir. Sim. Então, se você pega o exemplo do hino isso. nacional, na verdade, o hino nacional era uma poesia que depois se transformou, foi musicada, né, para se transformar no hino. Aí você vai lendo ali a construção que foi feita, ele conta também a história, né? Uhum. Da libertação, da independência e por aí afora. Então, tem gente que não sabe nem o Não, significado de algumas palavras. não, porque falta a cultura, isso que eu estou querendo dizer, né? É isso mesmo. Para você poder se tornar um poeta ou até entender uma determinada poesia, você tem que ter um pouco de leitura, né, de conhecimento de algumas palavras e por aí afora. Isso está faltando, infelizmente.